1 Samuel capítulo 7. Então os homens de Kiriate Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. Samuel, libertador e juiz. Versículo 2. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriate Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Versículo 3. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel, se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros, e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor, e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Versículo 4. Em seguida todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, letra maiúscula, vírgula, o Senhor. Versículo 5. E Samuel prosseguiu proclamando, reúne, pois, todo Israel em Mispá, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé. Versículo 6. Reuniram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram, pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Veja aqui, um coração, entre aspas, derramado, significa uma alma humilhada. E aqui está o que está escrito aqui no comentarista dessa Bíblia de estudo. Um coração, entre aspas, derramado, significa uma alma humilhada em contrição e sincero arrependimento. Salmo 22:14, Lamentações 2:19, Salmo 61:8. Ana usou o termo, entre aspas, derramar em sua oração. Observemos aqui, na 1 Samuel 1:15. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu Senhor. Pelo contrário, o Senhor com letra minúscula aqui. Ó não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. É a oração de Ana aqui. Tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Então, voltando aqui no comentário de 1 Samuel 6, um coração derramado significa uma alma humilhada e em contrição e sincero arrependimento. Aí nós vimos a oração. Ali Ana usou o termo derramar em sua oração. Salmos 22:19. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio. Salmo 61:8. Assim com salmos, hinos e canções, para sempre exaltarei o teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Continuando aqui, no comentarista de 1 Samuel 6, a água derramada e a completa abstenção de alimentos marcaram um profundo e absoluto período de jejum diante da conclusão, entre aspas, pecamos contra Deus. Essa é a mais importante e necessária expressão da conversão da alma. Lucas 15:18, Isaías 6:5. Em consequência, esse foi o maior dia de avivamento na história de Israel até então. Lucas 15:18. Na parábola do filho perdido. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. E ao chegar, lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja aqui, versículo 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados meu pai tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja aqui o comentarista dessa Bíblia.
Os reveses, quedas, erros e toda sorte de insucessos representam grandes oportunidades para nos achegarmos ao Senhor, confessarmos amarguras, ressentimentos, fraquezas e pecados e abraçarmos uma nova perspectiva de vida que não se limita a esta terra. Uma nova perspectiva de vida que não se limita aqui a essa terra, nem a esse tempo. É eterna. A Bíblia revela uma humanidade insensata, afastando-se do seu Criador, desesperadamente necessitada de recobrar o bom senso. Recobrar o bom senso, entre parênteses, cair em si. Como aconteceu aqui, foi quando caindo em si falou consigo mesmo: quantos empregados meu pai tem comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado um filho, teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. Muito bem, voltando lá em 1 Samuel 6, continuando no versículo 7. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Versículo 8. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Versículo 9. Então Samuel tomou um cordeirinho, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Versículo 10. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel, mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Versículo 11. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo do Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Versículo 12. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Even-Aezer, Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13. Deste modo os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. Versículo 14. As cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel, desde Ecrom até Gate. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos a estas grandes cidades do poder dos filisteus. E se estabeleceu a paz entre Israel e os amorreus. Versículo 15. Samuel continuou julgando e liderando Israel todos os dias de sua vida. Versículo 16. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispá, decidindo sobre as importantes questões de Israel em todos esses lugares. Versículo 17. Mas sempre retornava a Ramá, onde estava sua residência. Dali ele governava sua cidade e toda a nação de Israel como juiz e líder. E foi em Ramá que Samuel construiu um altar em honra ao nome de Yahvé, o Senhor. Eu vou estar lendo agora na Bíblia Almeida Revista Corrigida, 1 Samuel 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Lucas 4:8. Contudo, Jesus lhe afirmou:
Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eu vou ler aqui a partir do versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Lucas 4. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito, com letra maiúscula, ao deserto, o Espírito de Deus. Letra maiúscula, o Espírito de Deus, nós já vimos. Então, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e, ao fim desse período, estava faminto. Versículo 3. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Versículo 5. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6. Ele lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Aqui é uma fala do diabo, então muitas vezes as pessoas confundem. Ele propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, foi entregue na mão do diabo, e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Esse mundo jaz do maligno. Esse mundo jaz do maligno, ó. É o diabo que dá. Então essas igrejas ficam falando: vem aqui fazer uma campanha, vou te dar dinheiro. Jesus nenhuma vez falou que é para pedir dinheiro. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso sustentador. Nós devemos confiar em Deus, viver para Deus. E aqui é uma fala do diabo aqui, ó. Ele propôs, o diabo falando para Jesus: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Então, quando a pessoa vai na igreja querendo os bens materiais, ela está pecando contra Deus. Ela pode até receber. Ela pode receber, mas não será de Deus, será do diabo, que foi aqui, ó. Porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Aí veja aqui, ó, versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Tudo isso aqui será teu, tudo isso que está vendo aqui, toda a parte física. Então hoje todos os bens materiais, então muitas pessoas se enriquecem, mas perdem a salvação. Aí versículo 8. Contudo Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Versículo 9. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo. Se suicida. Versículo 10. Pois como está escrito, aos seus anjos, aqui é o diabo falando, ó, usando um versículo fora do contexto. Pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Versículo 11. Eles te sustentarão sobre suas mãos para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Mentira, ele estava usando o versículo de forma errada. Versículo 12. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Você veja que Jesus falou: dito está. Você veja que Jesus citou a Escritura. O que está escrito aqui. Olha lá, ó. Lá atrás, Jesus falou: está escrito. Nem só de pão virá. Depois ele falou: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma promessa que está escrita aqui na Bíblia: dito está, vai se cumprir. Agora vou ler aqui o comentarista, veja só. Uma tentação aparentemente inteligente, considerando que Jesus veio para dominar sobre todos os reinos da terra. Depois deste lugar, Jesus foi conduzido ao canto sudeste da colunata do templo, o seu ponto mais alto, entre parênteses, ou pináculo do templo. Um declive de cerca de 30 metros para o vale do Cedron. Todavia, o ardil de Satanás estava no fato de tentar fazer com que Jesus evitasse os sofrimentos do caminho da cruz, os quais veio especificamente suportar como única maneira divinamente legal de libertar a humanidade do estigma do pecado. Marcos 10:45, herança do velho homem.
Pecado esse que somente poderia ser pago, entre parênteses, resgatado com a morte, entre parênteses, sacrifício de um homem inocente, entre parênteses, sem pecado, sem pecados. Uma vez que o diabo não conseguiu iludir Jesus, apelando para suas necessidades físicas, primeiro ofereceu para transformar a pedra em pão, que estava com fome, que nós vimos que ele jejuou ali 40 dias, então o diabo veio para tentar iludir Jesus, apelando para suas necessidades físicas. Depois tenta seduzi-lo com toda a glória e poder que este mundo pode oferecer, e que estão, entre parênteses, temporariamente sob seu domínio. Tá vendo? As coisas dessa terra que estão temporariamente no domínio de Satanás. Aí que Jesus fez, rechaçou ele. Mas novamente o diabo é rechaçado. 1 João 5,19. Mateus 4,10. Eu vou ler o 9 para melhor entendimento. E propôs a Jesus. O diabo propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja aqui, somente uma análise profunda e detalhada dos diálogos aqui travados entre Satanás e Jesus pode revelar a magnitude dessa batalha espiritual vencida por Cristo por meio da palavra de Deus, bem como a astúcia e o poder do diabo para iludir seus oponentes. Satanás, como príncipe do sistema econômico, político e social do nosso planeta, em grego cosmos, que significa mundo, fecha parênteses, estava em seu direito ao ofertar a Jesus as glórias de todos os reinos da terra, pois, de fato, estes lhe foram entregues por algum tempo. João 12:31. João 12:31. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Está vendo? Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, bens materiais, não provém de Deus Pai, mas do mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Não é o Jesus. O príncipe desse mundo é o diabo, pois o mundo já no maligno. Veja aqui o comentário. A sociedade incrédula afasta-se do Senhor e, manipulada pelas artimanhas de Satanás, despreza a palavra de Deus e os crentes. João 15:18-24. Os cristãos são encorajados a amar a humanidade e lhes pregar o Evangelho, mas não devemos nos apegar às paixões mundanas, pois somos cidadãos dos céus. João 17:24, Tiago 4:4. Então, por isso a necessidade do nosso arrependimento, voltarmos para o Senhor, abandonar nossos erros, nos arrepender e servir a Jesus e não servir ao mundo, amar a Jesus e não amar o mundo. Olha, não ameis o mundo, nem o que nele existe. No mundo existe joias, dinheiros, poderes, etc. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus não está nele. O amor do Pai. Jesus é o amor do Pai, não está nele. Jesus não está nele. Jesus falou: não podeis servir a dois senhores. Amarás a um e odiarás a outro. Não poderá servir a Deus e às riquezas desse mundo. Pensemos nisso. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos às riquezas. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Preciso do dinheiro para pagar as despesas, mas nós, quando estamos servindo a Deus, Deus cuida da gente. Jesus recomendou e orientou e ordenou
Tomar cuidado com a avareza, com a ganância, que é a idolatria. Então nós decidimos, ou nós continuamos servindo a pessoa que está no mundo, está amando o mundo, tudo que nele existe, as coisas que se vê, está amando o mundo. A paixão da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, mas isso não provém do Pai, é do mundo. Então o que nós temos que fazer? Nos arrepender, abandonar nossos erros, nos arrepender e passarmos a servir a Deus, servirmos a Cristo. Então, Ele vai cuidar da gente. Se Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar muito melhor da gente. Então, cuidado com a idolatria, a ganância e a idolatria. E tudo está na mão do diabo. Nós lemos aqui, ó, não ameis o mundo nem que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Quem que é o príncipe do mundo é Satanás. Temporariamente está na mão do Satanás. Então, a oportunidade de nós abandonarmos o mundo e nos apegarmos firmemente com Jesus até o fim.